Boa noite, irmãos. Na certeza que Ele está sempre junto de nós, nos amparando, nos amando, confiando que Jesus, nosso Mestre, e seus guias espirituais, sempre estão nos protegendo, nos iluminando. Basta nós querermos. O item 6 do Livro dos Espíritos, lá na introdução. O item 6 da introdução. Para quem está conhecendo o Espiritismo recentemente, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, de Kardec. E nesse item, traz os princípios básicos da doutrina espírita. Depois, nas 1019 questões que Kardec faz aos espíritos, ele elucida todos esses princípios básicos. São eles. Primeiro, nós espíritas acreditamos na existência de Deus. Existência de Deus. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele não fala quem é Deus. Ele não personifica. Ele fala e pergunta o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a resposta dos espíritos. Segundo princípio da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, dando ênfase à mediunidade do plano espiritual, comunicando-se com quem está aqui encarnado. Terceiro princípio básico, a pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas demais, né, irmãos, de pensarmos que estamos sozinhos nesse universo infinito, tão lindo, criado por Deus. Com certeza não estamos sozinhos. Há diversos mundos habitados nesse universo infinito. O quarto, a imortalidade da alma, do espírito, ou seja, a existência e sobrevivência do espírito. E o quinto, para complementar, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Eu gostaria que os manos se atentassem a esses dois últimos, que é a imortalidade da alma e da reencarnação. Será que somos marinheiros de primeira viagem nessa vida que nós estamos hoje? Com certeza não. Somos espíritos imortais em evolução, através de sucessivas reencarnações. E chegamos até aqui. E há alguma dúvida, manos, que nós somos imperfeitos? Ou será que nós somos perfeitos? Eu não tenho dúvida que eu sou muito imperfeito. E é claro que a cada reencarnação nós sempre aprendemos um pouquinho, erramos, aprendemos, erramos de novo, aprendemos novamente. E o simples fato de nós estarmos reencarnados nesse planeta que nós espíritas consideramos como um planeta de provas e expiações, que é o tipo de planeta que o mal ainda predomina sobre o bem. Eu passaria a noite toda aqui citando exemplos do que acontece na humanidade, né? Que o homem ainda é capaz de fazer contra o seu próximo. Estamos num planeta de provas e expiações, onde a grande maioria, eu digo muito a grande maioria de nós, somos merecedores de morar num planeta assim.
devido ao nosso estado evolutivo. É claro que a Terra tem lugares lindos, maravilhosos, mas também a gente sofre, por exemplo, com a questão das temperaturas. Tem dias que está muito calor, demais. Tem dias que está muito frio, dependendo da estação. Se a gente for para o deserto do Saara, então, ou se vamos para o Polo Sul, para o Polo Norte, temperaturas negativas, menos 15, menos 20, menos 30. Então ainda é um planeta que está em evolução também dentro do seu aspecto geológico, acompanhando a evolução das pessoas que aqui habitam. E lá nos mundos mais avançados, como será? A gente tem um exemplo aqui do nosso sistema solar, que é o planeta Júpiter. O espírito de Georges, pela médium Costel, uma das médiuns da codificação da doutrina espírita, isso foi publicado na Revista Espírita de 1860. A Revista Espírita, manos, é um compêndio de lançamentos mensais que, na época da codificação, a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas lançava para ajudar na codificação da doutrina. E Kardec fazia parte dessa Sociedade Parisense. E numa dessas revelações de uma comunicação desse espírito, Georges fala de Júpiter, que é considerado um planeta avançado em relação à Terra, o nosso sistema solar aqui. Lá, a temperatura média é de 21 graus. Que delícia! Imagina, temperatura média, 15, 16, 24, 25, a média de todas as estações. Os animais são mais bonitos e belos que os nossos, a natureza mais cuidada, e os habitantes de lá possuem em seu voltório da sua alma um aspecto translúcido, ou seja, mais evoluído que nós. Um dia seremos merecedores de morar num planeta assim. Basta conquistar esse direito que nós podemos ter como espírito em evolução. Voltando aqui para a nossa condição da Terra, veja que eu comecei a falar lá dando ênfase à imortalidade da alma e da reencarnação. Por quê? No item 14 do Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 45 do Livro dos Médiuns, que é outro livro da codificação espírita, das obras básicas, diz o seguinte: povoam em torno da terra espiritualmente maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes, de nós. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Olha que interessante que o Livro dos Médiuns nos traz. Muitos dos flagelos que a humanidade provoca, principalmente contra o seu próximo, muitos são inspirados por esses espíritos maus. E aí entra o quê? A questão do tema da noite de hoje, a obsessão. Então, os nossos comportamentos podem ser janelas abertas para esses espíritos que pululam em volta da Terra, espiritualmente falando. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E eu não posso deixar de aqui explicar, então, o que é obsessão? Para aqueles irmãos que estão tendo conhecimento recente da doutrina espírita. Também está em outra obra básica da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28, no item 81, diz assim:
A obsessão é a ação persistente. Preste atenção nessa palavrinha. É uma ação persistente. Que um espírito mau, e aqui eu abro um parênteses, o mal aqui, às vezes ele nem sabe que ele é mau. Ele nem sabe que ele está nesse estágio. Mas é por um espírito mau. Depois o livro dos Médiuns explica por quê. Que exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral. Olha onde ele ataca a gente. Em nossa moral, manos. A simples influência moral. Sem nós percebermos. Sem sinais exteriores. Começando pelo pensamento. Até uma perturbação extremamente completa. Inclusive de afetar nossas faculdades mentais. E todo o nosso organismo. Então o livro dos Médiuns complementa no item 23, do capítulo 23, item 237, que a obsessão é nunca praticada por espíritos bons, e sim por espíritos inferiores. Então já mudou um pouquinho, ou seja, a inferioridade que faz parte de nós aqui, reencarnados num planeta de provas e expiações. Espíritos ainda em evolução nesta caminhada. Os bons aconselham, os maus, ao contrário, agarram-se àqueles que podem fazer suas presas. Chegam a dominar alguns e identificam-se com o espírito deles que conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Aí são os estágios da obsessão. E é o que a gente vai ver agora. Os tipos de obsessões. Primeiro é a obsessão simples. É aquela que começa com um pensamento. Pequenas sugestões. Nos causando muitas vezes até um mal-estar. Quando parece, estou me sentindo bem. Vai lá no Humberto Campos, porque eu acho que tu está com encosto. Às vezes a gente fala assim, né? Será que a culpa é dele? E nós somos a vítima? Nós somos as vítimas? Coitadinho de mim, que espírito mau. O que eu fiz? Eu faço bem para todo mundo. Mas não pode, a gente vai ali, tira a orientação, né? Sai ali, não, eu não estou obsediado. Bem capaz, né? Às vezes negamos. E sai na orientação espiritual que nós precisamos participar da terapia da desobsessão, que nós vamos conversar depois. Então a obsessão simples começa com essa questão de sugestões, aquele pensamento incessante que não sai, né? Até nós começarmos a agir conforme aqueles pensamentos. E muitas das vezes, automaticamente. Nós vamos citar exemplos daqui a pouquinho. O segundo estágio, fascinação. A fascinação é o estágio intermediário aonde o obsessor ele fixa ideias no obsediado a tal que, em verdades, ele faz acreditar para o obsediado que é uma verdade. O obsediado acha que aquilo que está me dizendo é verdade. E não se engane, irmãos, que isso só ocorre com aqueles irmãos desprovidos de inteligência. Muito mais corriqueiro acontecer com aqueles que são inteligentes, sim. Nesse livro aqui, Quem tem medo da obsessão, do Richard Simonetti. Richard Simonetti traz nesse livrinho aspectos mais leves da obsessão, uma linguagem mais leve, para que nós podemos compreendê-la de uma forma mais simples.
Bem legal esse livro. E ele comenta, olha só, que alguns filósofos, eu não vou citar nomes aqui, no livro tem, tá? Do século passado, que implementaram teorias que são seguidas por muitos até hoje, foram em virtude de objetos de obsessão por fascinação. Olha que delicado. E o terceiro estágio é o da subjugação. Nesse estágio, irmãos, nós não dominamos a nossa vontade. Totalmente, quase por total, dominada pelo espírito obsessor. Não é por acaso que muitas criaturas, muitos irmãos nossos estão nos manicômios, nesse estágio da obsessão por subjugação, que é o terceiro estágio. Resumindo então, a obsessão simples, somos perturbados por ideias infelizes, rotineiras. A fascinação, estamos no estágio que a ideia que o Espírito nos coloca é a pura verdade, mesmo sendo uma inverdade. Somos convencidos. E a subjugação, pouco importa o que a gente pensa, é ele que nos domina quase por completo. Aí vem as formas de desobsessão. A mais conhecida é a que nós comentamos, a questão dos espíritos que nos obsediam, que seja, estou desencarnado para o encarnado. Agora existem outros tipos. De encarnado para encarnado. Será que tem? De encarnado para encarnado? Será que a gente tem algum exemplo? Na nossa família, nos nossos amigos? Irmãos, obsessores encarnados para encarnados. De desencarnado para desencarnado. São espíritos inferiores, inteligentíssimos, que manipulam outros espíritos menos inteligentes até provocar obsessão a mando desses espíritos. Olha só. Não é assim na nossa vida terrena? Nesses comparsas do crime, sempre tem um líder. No plano espiritual também tem. Que é de desencarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado. E eu não tenho como não citar esse tipo de exemplo, que muitas vezes isso acontece. O luto, manos, ele faz parte da nossa vida. A perda de pessoas amadas, a quem nós amamos, com certeza, nos dói, nos faz falta. Mas ele tem um estágio. Se nós não conseguimos sair desse estágio do luto, vamos procurar ajuda. Mas eu conheço exemplos de pessoas que estão de luto há 25 anos. 25 anos. Então, um tipo de obsessão de um encarnado para o desencarnado, mesmo que seja pelo amor, da perda, né? Mas é assim, irmãos. E uma última, a auto-obsessão. Sim, a auto-obsessão. O toque. Cuidado, mas o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. A auto-obsessão. Eu auto me obsedi. Então são as variações das obsessões. Mas vamos dar mais atenção à primeira, que é a mais corriqueira, que é aquela do desencarnado para o encarnado. E por que isso mais acontece aqui na Terra? Uma que eu já falei. Nós somos espíritos imortais, vindo de diversas reencarnações, e aqui povoam espíritos que são inferiores como nós. Só que eles têm uma vantagem que nós não temos. Eles nos enxergam. E se nós não formos médios videntes, a gente não enxerga eles. E aí, manos, eles sabem os nossos sentimentos.
Eles conhecem nossos pequenos pensamentos. Essa é a grande vantagem do obsessor. E a questão 459 do Livro dos Espíritos diz isso. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec pergunta para os espíritos superiores. Os espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginais. E influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Se existem as boas inspirações para as coisas boas que nós vamos fazer, existe também as inspirações ruins. E ela desencadeia daí, talvez, um início de um processo obsessivo. E lembram do início dos princípios básicos da doutrina, da imortalidade da alma e das reencarnações? Se são espíritos inferiores, será que nessas nossas inúmeras, imensas caminhadas de diversas encarnações nós não prejudicamos alguém? Com certeza. Com certeza, manos, nós prejudicamos pessoas. Fizemos mal a outras pessoas. E nós fomos abençoados com a oportunidade aqui da reencarnação. Porque quando nós estamos na espiritualidade, manos, as máscaras caem. É o que nós somos. Não adianta fazer cara de santinho lá. Porque aquilo que nós fizemos vai aparecer. E quando nós estamos no plano espiritual, nós pedimos, pelo amor de Deus, eu quero reencarnar. Porque esse meu remorso, que é esse sentimento horrível, eu não posso mais suportar isso. Eu preciso resgatar a minha falta. Me dê a oportunidade de reencarnar. E nós ganhamos a oportunidade linda da reencarnação. Aqui nós estamos aqui hoje. E talvez o nosso espírito algoz, que um dia nós prejudicamos em outra vida, não teve essa oportunidade. E ele está lá. E ele nos acha. E ele nos encontra. Outro livro bem legal sobre obsessão e desobsessão, da Sueli Schubert, está aqui, ó. Está bem velhinho esse livrinho, né? Esse aqui era do meu pai. Trabalhador aqui da casa que já partiu para o plano espiritual. E eu fiquei com a herança dele, que foram todos os livros espíritas. A Sueli fala uma coisa bem interessante para nós meditarmos. O obsediado, nós, é o algoz de ontem. E que agora se apresenta como vítima. Ou então foi comparsa de crimes, onde o cúmplice é o seu obsessor. E aí, irmãos, ele nos acha, ele nos encontra. E nós temos muita participação nisto. Claro que nós melhoramos um pouquinho a cada reencarnação. Nem que seja um centésimo, mas a gente melhora. Mas os nossos sentimentos inferiores, nós ainda os carregamos. E nós, através desses sentimentos, damos abertura para aqueles que nos obsediam. Mas, às vezes, nós não somos só obsediados por vingança. Como eu disse, espíritos inferiores povoam aqui na Terra. E eles vão fazer o quê? Vão tentar se ligar àquele tipo de encarnado que se compraz no mesmo sentimento. Não é uma regra que todo obsessor foi o nosso prejudicado em outra vida por nós. Tá, irmãos? Não é uma regra, mas é a grande maioria das causas das obsessões profundas. É o que diz André Luiz. Sabe André Luiz, do Nosso Lar? Acredito que a maioria de vocês viram o filme. André Luiz
é um espírito de grande contribuição para o estudo da obsessão dentro das casas espíritas. E tem um livro dele, né, psicografado por Chico, Missionários da Luz, que ele relata uma sessão de desobsessão, isso pelo lado espiritual. Ele participa como só ouvinte. E o guia espiritual Alexandre leva até uma casa espírita, onde lá está sendo realizado um trabalho de desobsessão. E ele já relata para André Luiz que os 5 casos que são tratados naquela noite, todos os 5 as obsessões foram provocadas por inimigos de outras vidas, nas 5 pessoas. Então, óbvio que não são todas as obsessões que são provocadas por questões de comprometimento que nós tivemos com aquelas pessoas que nós prejudicamos em outras vidas. Mas é a grande maioria, principalmente naquelas obsessões mais profundas, como eu tinha dito. Perceberam então, irmãos, que a literatura espírita, ela possui muitos esclarecimentos sobre a questão da obsessão? Eu enumerei aqui diversos exemplos, tanto nas obras básicas como nas obras complementares, porque, irmãos, é exatamente isso que ainda provoca muito dos flagelos que a humanidade pratica contra o seu próximo. E aí, manos, que tipo de situações então a gente pode exemplificar aqui onde nós possamos dar abertura para aqueles irmãos que vamos nos obsediar? Tem um livro, Mereça Ser Feliz. Eu amei ler esse livro. É o espírito de uma médium da época da codificação da doutrina. Desculpe meu francês aqui. Hermance Dufour. Eu entrei no Google para ver como é que se pronunciava. Hermance Dufour. Está gravando. E ela traz nesse livro alguns tipos de situações que nós temos que nos atentar, porque pode desencadear ali processos obsessivos. Porque às vezes, manos, mas peraí, mano Cristiano, eu sou bom, eu faço caridade, eu vou no Bet Campus, eu dou passe, eu não tenho inimigos, eu ajudo todo mundo. Só que nós somos espíritos com sucessivas reencarnações e nós temos o nosso passado. E aí o espírito obsessor, ele vai procurar alguma coisinha. Não, peraí, ele não é tão bonzinho assim. Eu tenho que achar alguma coisa nele. E ele vai cavocando. E aí, manos, nós temos que nos vigiar, porque às vezes são pequenos gestos que nós podemos desencadear um processo obsessivo. E ela começa falando, antes de elencar os tipos de situações que nós devemos nos atentar, ela diz o seguinte: a obsessão é um fenômeno da vida mental. Pronto, é aqui, ó. Começa aqui. Certo? Independente de ser médium ou não. Pode ser obsediado qualquer pessoa. Pode desencadear um processo de domínio, começando pela mente. E aí, manos, da mente, do pensamento é pelo sentimento. E do sentimento é pela ação. É assim que começa. E ele elenca ali alguns momentos que nós podemos aqui elencar para nós nos atentarmos. Exemplo, o pensamento fixo. Já tinha falado do toque, né? De nós cuidarmos com a questão daquela ideia muito fixa. Não, as coisas têm que ser desse jeito, é 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 desse jeito. Acabou, é desse jeito.
Segunda que ela fala para nós: as decepções prolongadas que se tornam mágoa. Nossa, mano. A mágoa, ela é um sinônimo do nosso orgulho. Com certeza. E pode ser aí porta de entrada para o espírito obsessor. Outra situação. O rancor que guardamos por alguém. Nossa, que sentimento horrível, né? O rancor. Nossa. É uma coisa tão ruim, né, manos? Nós sentimos isso. Olha só aqui a questão do pensamento. Ó. As intenções desonestas e ocultas. O simples fato de pensar. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. O interesse pessoal à custa de prejuízo de alguém. Não, o que vale são meus interesses pessoais. Doa quem doer. Porta de entrada para os espíritos obsessores. É o egoísmo entrando aí, né, gente? Esse aqui então, o próximo. Os gestos menos felizes. Quer ver um exemplo? Trânsito. Trânsito. Tô sozinho ali no carro. Peraí, eu tô com a razão. Tirou a carteira no telefone. Pô, a preferencial é minha. A gente tá sozinho, ninguém tá vendo a gente. Eu digo para vocês, particularmente, agora, acho que por causa dos cabelos brancos, a gente tem aprendido bastante, eu falava muito no trânsito. Aí, quando eu comecei a dar exposições, assim, nossa, imagina se lá naquele carro tem alguém que vai lá no Humberto de Campos, me vê lá e eu gritando, gesticulando, eu vou parar de fazer isso. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Porque quando nós estamos dirigindo, parece que a estrada é nossa, nós temos o poder, a preferência, é tudo meu. Né, manos? Essa aqui é a próxima. A intransigência em não aceitar as falhas alheias. Se eu estou certo, se eu estou com a razão, eu vou até o fim. Eu não falho. Né? Se eu estou certo, eu vou até o fim. Eu estou com a razão. Essa outra também. A intransigência, a presunção de supor-se o melhor em tudo. Sagitariano é melhor em tudo. Sagitariano é o cara. Nós somos bons. Nós somos os melhores. Não é assim, às vezes a gente fala. Qual é o teu signo? Sagitário. Agora dá para entender. Né? Olha, porta de entrada para a obsessão. Essa aqui, manos, é uma das que mais causam flagelos, causas da obsessão. A fofoca. O cara levanta de manhã, já abre o Instagram. Mulher, tu viu? O cara já tá com mulher nova. Dá pra ser filha dele. Às 7 horas da manhã. Já fazendo fofoca do amigo. Porque olhou a foto lá no Instagram. Aí o cara bota depois, a minha sobrinha, aniversário da minha sobrinha. Não era bem assim. As redes sociais hoje, então. A fofoca. A maledicência, né, manos? Nossa, a maledicência. O costume de enxergar pontos negativos na tarefa do próximo. Nunca que o outro faz está bom. Eu faço bem, né? Porta de entrada para os obsessores.
Ela fala também aqui dos sonhos da vida fácil na abundância material. Porque eu passei o carnaval no calorão, o cara tá sempre viajando. Só eu tô aqui em Canoas. Tá todo mundo na praia. Tá roubando, só pode. Manos? A preguiça, a ociosidade, a indiferença com a diferença. Olha só, a indiferença com a diferença do outro. A falta de empatia, O excesso da alimentação. Porta de entrada para obsessores. Eu tô nervoso, eu tenho que comer alguma coisa. Assalta a geladeira de noite, o tempo todo. Olha só, pela alimentação. Ou seja, os espíritos que estão ali desencarnados sentem falta, muitas vezes, da alimentação pela sua inferioridade. E ele começa a nos obsediar porque ele quer se emanar daquele fluidos da comida, irmãos. Olha só, como é delicado isso. O excesso de trabalho. Nossa, Deus nos deu uma oportunidade tão linda da reencarnação, de nós aproveitarmos as coisas materiais também para o nosso lazer. É só trabalhar. Trabalhar é ótimo, mas tudo tem seu tempo. Às vezes perdendo aqueles minutos preciosos com nossos filhos. E eu deixei isso aqui por último, para quase encerrar o nosso trabalho, sobre a indisposição para o perdão. A indisposição para o perdão. Ou seja, se eu sei que ele é um obsessor e eu o prejudiquei em outra vida, se eu não sei disso também, mas o perdão, manos, é um dos sentimentos mais belos e profundos que nós podemos ter. Nos volta à questão da humildade. E os espíritos superiores nos chamam muita atenção nessa questão do perdão. Porque se nós conseguimos perdoar, nós quebramos aquele ciclo. Quebramos esses ciclos de eu faço, tu faz, eu faço, seja nessa reencarnação, seja de sucessivas encarnações. E Deus permite que muitas vezes esse mal que nos acontece, provocados pela obsessão, é um simples fato de seguir as suas leis. É uma lei natural. Mas cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, quebrar esse ciclo. E o perdão é um sentimento mais lindo que se pode se sentir quando nós somos magoados, ou até pedir perdão para que um dia nós o prejudicamos. E para encerrar, existem formas de nós, sim, conseguirmos sair desse estágio obsessivo. A primeira delas é a mudança das nossas atitudes. A nossa reforma íntima. E se nós não conseguirmos sozinhos, vamos orar. Pelo amor de Deus, me tira esse sentimento da inveja. Por que eu sinto inveja do outro? Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu amigo espiritual, a não sentir mais isso. Vamos orar, mano. O orar também é um ato de humildade, de nós reconhecermos as nossas inferioridades. Então a oração também é um outro objeto para nos ajudarmos a sair da obsessão. A terapia da caridade, fazer o bem aos outros. Como é bom, ajudar as pessoas. Vamos reservar um tempinho das nossas vidas
para ajudar nossos irmãos, seja qual for a tarefa. E tem os recursos espíritas, como assistir às palestras, os trabalhos de desobsessão, a fluidoterapia e o culto do Evangelho no lar. Para aqueles irmãos que querem conhecer um pouquinho mais sobre o Evangelho do lar, pode se dirigir aí à nossa livraria, a mana que está ali, ela pode dar uma orientação para aqueles irmãos que não praticam ainda o Evangelho no lar. Uma pequena orientação, dando um início, também ajuda nos casos de desobsessão. E eu não poderia falar aqui e deixar de falar de Jesus, nosso guia espiritual, o maior exemplo que passou aqui na Terra, o nosso governador do nosso planeta. E ele tem uma passagem que veio através de uma psicografia de Chico pelo Espírito de Maria Dolores, no livro Coração e Vida. Ela traz um dos trechos da conversa que Jesus teve com Maria Madalena logo depois, no terceiro dia, quando ele se materializou para ela, depois da sua crucificação. E Maria Madalena pergunta para Jesus: Mestre, aonde se encontrava nesse período? E ele responde assim: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci. Mas desci muito ao reino inferior. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém, um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra, abismal, para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei a afagá-lo. E pouco a pouco, consegui ele, enfim, que pudesse adormecer. Senhor, Senhor, interrogou Madalena, quem é este amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse era Jesus, um exemplo de perdão para nós encerrarmos a noite de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, que os irmãos possam voltar a seus lares, levando daqui a paz e todo o bálsamo que vamos receber, que recebemos e vamos receber na noite de hoje. Boa noite a todos.